Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta, e eu quero que você responda com honestidade, nem que seja só na sua cabeça. O seu dinheiro é seu? Calma. Parece óbvia, né? Claro que é meu. Eu que trabalho, eu que ganho, eu que deposito. Sim, isso tá certo, mas escuta o que eu vou te contar agora. Eu passei os últimos meses investigando uma coisa que me incomodava. Eu conversava com pessoas que tinham situações financeiras completamente diferentes. Gente endividada, gente com patrimônio alto, gente que ganhava salário mínimo, gente que ganhava 20 mil por mês, e todas elas tinham algo em comum. E quando eu descobri o que era, mudou a forma como eu enxergo finanças pessoais. Todas elas, sem exceção, operavam a partir da mesma crença. Uma crença tão enraizada que ninguém questiona. Uma crença que parece ser a base de toda a educação financeira, mas que, na verdade, é o veneno silencioso que sabota tudo. Hoje eu vou te mostrar qual é essa crença. Vou te provar por que ela está errada. E vou te apresentar uma alternativa que tem mais de 3.000 anos e que funciona melhor do que qualquer planilha, qualquer app de finanças, qualquer curso online. Mas eu vou te pedir uma coisa: não pula para a frente, porque a resposta só faz sentido se você passar pelo caminho inteiro comigo. Se você quer aprender sobre finanças de um jeito que vai além do óbvio, se inscreve no canal e ativa o sino. O conteúdo daqui não é sobre fórmula mágica, é sobre mudar a forma como você pensa. Vamos, deixa eu te apresentar o Ricardo, 42 anos. Engenheiro civil, casado, 2 filhos. Morava em Curitiba, salário líquido de quase 18 mil reais por mês. Apartamento próprio, carro quitado, carteira de investimentos passando dos 300 mil reais. Se você olhasse a planilha do Ricardo, iria pensar: esse cara venceu. Mas o Ricardo não se sentia como alguém que venceu. Ele se sentia como alguém que estava preso. Deixa eu pintar essa cena para você. 2:30 da manhã. A casa em silêncio, a esposa dormindo do lado, e o Ricardo sentado na beira da cama, com a tela do celular iluminando o rosto, conferindo o saldo da corretora. Não porque tinha acontecido alguma coisa, mas porque ele não conseguia dormir sem checar. Ele fazia isso toda noite. Toda noite. E durante o dia não era muito diferente. Quando a esposa sugeria uma viagem, ele sentia um aperto no estômago. Quando o filho pedia um presente, ele calculava mentalmente o impacto no orçamento anual. Quando um amigo o convidava para um jantar num restaurante mais caro, ele ia, mas passava a noite inteira pensando no valor da conta. O Ricardo não era pão duro, ele era refém. E o mais perturbador é que ele sabia disso. Ele me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Eu construí tudo isso achando que ia me sentir seguro, mas quanto mais eu tenho, mais medo eu sinto de perder. Agora para e pensa comigo. Isso faz sentido? Um cara com quase 300 mil investidos, sem dívida nenhuma, com renda alta e vivendo com medo? Faz. E eu vou te explicar por quê. Porque o problema do Ricardo não era financeiro. Era algo que nenhuma planilha resolve. Eu vou dar um nome para isso. Eu chamo de a síndrome do dono. Funciona assim. Desde criança a gente ouve: corra atrás do que é seu, conquiste o seu espaço, proteja o que você construiu. Ninguém vai te dar nada. Tudo gira em torno de posse, de propriedade, de ser dono. E não me entenda errado, existe algo saudável em ter responsabilidade sobre o que é seu. O problema não é a responsabilidade. O problema é a identidade. Quando você se vê como dono absoluto do seu dinheiro, algo acontece no seu cérebro. Cada real que entra se torna uma extensão de quem você é. E cada real que sai se torna uma perda de identidade. Isso não é metáfora. Pesquisadores de neuroeconomia, que é um campo da ciência que estuda como o cérebro toma decisões financeiras, já mostraram que o cérebro humano processa perdas financeiras nas mesmas regiões que processam dor física. Literalmente.
Perder dinheiro dói no cérebro da mesma forma que um tapa na cara. Agora conecta isso com a mentalidade de dono. Se o dinheiro é meu e perder dinheiro causa dor real, então cada gasto é uma agressão. Cada conta que chega é um golpe. Cada imprevisto é um ataque pessoal. É por isso que o Ricardo perdia o sono. O dinheiro dele não era uma ferramenta, era ele mesmo. Perder patrimônio era perder parte da identidade. Eu sou o que eu tenho. O dinheiro define quem eu sou. Se eu perco, eu diminuo. Essa é a síndrome do dono. E ela explica uma quantidade absurda de comportamentos financeiros destrutivos. Explica por que pessoas ricas continuam ansiosas mesmo depois de acumular. Porque nunca é suficiente. A identidade sempre pede mais. Explica por que pessoas endividadas evitam olhar para o próprio extrato. Porque olhar dói. É como olhar num espelho que mostra alguém que você não quer ser. Explica por que tantas pessoas gastam para compensar. Compram coisas que não precisam para sentir, por alguns minutos, que são alguém. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Educadores Financeiros mostrou que mais de 58% dos brasileiros se sentem ansiosos quando o assunto é dinheiro. E isso não é só entre quem ganha pouco. É gente de todas as faixas de renda. Agora me diz, se mais da metade da população tem ansiedade com dinheiro, será que o problema é individual? Ou será que é a premissa que está errada? Eu comecei a desconfiar que a resposta estava na premissa, que a educação financeira inteira, pelo menos da forma como a maioria ensina, tem uma falha fundamental. Ela te ensina a organizar, investir, economizar, tudo certo, tudo necessário. Mas ela não questiona a base sobre a qual tudo isso é construído. A ideia de que você é dono. E foi aí que eu encontrei algo que virou tudo de cabeça para baixo. Mas eu só cheguei nisso porque parei de procurar em livros de finanças e comecei a procurar em outro lugar. Eu quero te levar a um lugar. Não é uma bolsa de valores, não é uma sala de aula, é um trono. Há mais de 3.000 anos, num lugar chamado Jerusalém, um homem está de pé diante de uma multidão. Ele é o rei, o mais poderoso que aquela nação já conheceu. Seu nome era Davi. E ao redor dele, uma riqueza absurda. Ouro, prata, bronze, madeira de cedro, pedras preciosas. Tudo que foi reunido durante anos para construir o templo mais grandioso da história daquele povo. Estamos falando de um patrimônio incalculável, o equivalente a bilhões na moeda de hoje. Imagina a cena, o silêncio da multidão, o brilho do ouro refletindo o sol da tarde, um rei no auge do poder olhando para tudo que acumulou. E aí ele abre a boca e o que ele diz desafia tudo o que você ouviu sobre dinheiro. Ele diz, tudo vem de ti, e nós apenas te devolvemos o que vem das tuas mãos. Isso está registrado em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Deixa isso entrar devagar. O homem mais rico e poderoso da nação olha para todo o patrimônio que tem e diz, nada disso é meu. E aqui é o que me pegou. Ele não diz isso com tristeza, ele não está lamentando, ele está aliviado, ele está livre, porque Davi entendeu algo que a maioria de nós nunca entende. O peso de ser dono é insuportável, mas a leveza de ser administrador é libertadora. Isso é o que a tradição bíblica chama de mordomia. A ideia radical de que tudo o que você tem, dinheiro, tempo, saúde, talentos, oportunidades, não é propriedade sua. Foi confiado a você, para você cuidar, fazer render e usar com propósito. Agora volta para o Ricardo comigo. O Ricardo vivia com medo porque carregava o peso do dono. Todo o patrimônio era dele, a responsabilidade era dele, e qualquer perda era uma perda pessoal. Ele estava esmagado pela posse. Mas e se ele não fosse o dono? Se o dinheiro foi confiado a ele, não pertence a ele, então perder parte do patrimônio não é perder parte de si. É um ajuste na administração.
Dói, pode doer, mas não destrói a identidade. Percebe a diferença? Agora, antes que alguém pense, tá bonito na teoria, mas isso muda alguma coisa na prática? Muda. E Jesus foi bem direto sobre como. Em Lucas capítulo 16, versículos 10 a 12, ele disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Traduzindo para a linguagem financeira, se você não administra bem R$ 2.000 por mês, 20.000 não vai resolver seu problema. Se você não consegue organizar o pouco que tem hoje, não é o aumento de salário que vai mudar sua vida. Isso não é julgamento, isso é diagnóstico. Ser fiel no pouco não significava fazer milagre. Significava, pela primeira vez, olhar com honestidade e intenção para cada real. Anotar, separar antes de gastar. Definir prioridades. Salva esse vídeo. Manda para alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma ideia no momento certo muda uma vida inteira. Agora que a peça se encaixou, eu quero te mostrar como essa mudança de perspectiva altera decisões financeiras concretas. Porque princípio bonito que não vira ação é só frase de quadro decorativo. Quando o dono gasta por impulso, ele justifica: é meu dinheiro, eu que decido. E está certo, ninguém pode obrigar ninguém. Mas o administrador pensa diferente. Ele olha para o mesmo impulso e pergunta: esse uso é fiel ao que me foi confiado? Essa simples pergunta mata 80% das compras por impulso, sem aplicativo, sem bloqueio de cartão, só com uma mudança de perspectiva. Quando o dono investe, ele acumula por medo. O número nunca é suficiente. Ele precisa de mais, de mais, de mais, porque o patrimônio é ele, e ele nunca pode diminuir. O administrador também investe, mas com propósito. Ele sabe para que está construindo. Liberdade da família, segurança para imprevistos, capacidade de ajudar, legado para os filhos. Para quem já investe há mais tempo, olha para sua carteira agora. Não para o rendimento, pro propósito. Você sabe exatamente por que cada investimento está ali? Ou está só acumulando porque aprendeu que investir é bom? Essa diferença parece sutil, mas é a diferença entre dormir em paz e acordar às 2 da manhã olhando o celular, como o Ricardo. Quando o dono pensa em generosidade, dói. Dar é perder. Cada real que sai da conta é um pedaço de identidade que se vai. Quando o administrador pensa em generosidade, é parte do plano, porque ele entende que parte do que lhe foi confiado era para passar adiante. Provérbios 11:25 diz: quem é generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E isso não é promessa mística, é princípio prático. Quem vive apertando com as 2 mãos, vive tenso. Quem aprende a soltar com propósito, descobre uma leveza que dinheiro nenhum compra. Lembra do Ricardo? Quando ele finalmente entendeu isso, a primeira coisa que fez foi incluir uma linha no orçamento dele para a doação. Ele me disse: a primeira vez que eu dei dinheiro sem dor no peito, eu soube que alguma coisa tinha mudado de verdade. Mas não pensa que é tudo bonito. Tem muita gente que ouve isso e distorce completamente, e eu preciso te alertar agora. Agora vem a parte que eu quero que você leve para a vida. Não são dicas genéricas, são ações concretas que saem direto de tudo que a gente construiu até aqui. Primeiro, quebre o feitiço do dono. Pega o celular, abre o bloco de notas e escreve: tudo o que eu tenho me foi confiado. Eu sou administrador, não dono, e vou cuidar disso com responsabilidade, propósito e generosidade. Pode parecer bobo, mas quando você escreve, algo muda na forma como você processa cada decisão financeira depois. Colo na geladeira. Coloca como lembrete. Lê antes de abrir o app do banco. Segundo, faça o raio-x da administração. Senta esta semana e olha com honestidade. Quanto entrou no último mês, quanto saiu e para onde foi. Sem julgamento.
sem drama, só clareza. Você não pode administrar o que não conhece, e a maioria de nós não faz a menor ideia de para onde vai o próprio dinheiro. Esse é o primeiro ato de fidelidade no pouco, olhar com coragem. Terceiro, monte o orçamento do administrador. 3 categorias, nessa ordem de prioridade. Primeira, necessidades essenciais: moradia, alimentação, transporte, saúde, o alicerce que não pode ser negligenciado. Segunda, construção de futuro, reserva de emergência, quitação de dívidas, investimentos. Aqui é onde você administra pensando no longo prazo, no legado, na segurança da sua família. Terceira, generosidade e propósito. Dízimos, ofertas, causas, ajuda direta. Não é o que sobra, é o que vem antes de sobrar. E o que restar depois dessas 3 é para viver com alegria, sem culpa, porque quando as prioridades estão no lugar, gastar com prazer não é fraqueza, é celebração. Para quem já investe e já tem orçamento montado, revise sob essa lente. Seu orçamento hoje reflete mentalidade de dono ou de administrador? Tem linha de generosidade? Tem clareza de propósito em cada investimento? Quarto, encontre alguém para prestar contas. Mordomia não funciona no isolamento. Encontre um cônjuge, um amigo, um mentor, um grupo de estudos e compartilhe suas metas. Fale os números reais, o que ganha, o que deve, o que quer construir. Prestação de contas é o que transforma boa intenção em mudança real. O Ricardo fez isso com a esposa. Pela primeira vez em 15 anos de casamento, eles sentaram juntos para olhar o orçamento. E ele me disse que essa conversa foi mais difícil do que qualquer decisão de investimento que já tomou. Mas foi a que mais valeu. Olha o caminho que a gente percorreu juntos. A gente começou com uma pergunta: o seu dinheiro é seu? E a maioria de nós responde que sim, sem pensar 2 vezes. Aí a gente conheceu o Ricardo, que tinha tudo e vivia preso, a síndrome do dono. A gente desconstruiu essa crença e viu como ela sabota ricos e pobres igualmente. Porque quando o dinheiro define quem você é, qualquer movimento financeiro se torna uma crise de identidade. E aí veio a peça que faltava. Um rei que viveu há 3.000 anos olhou para toda a riqueza que tinha e disse: nada disso é meu. Não com tristeza, com liberdade. E Jesus completou: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A mordomia não é um conceito religioso abstrato. É a forma mais saudável de se relacionar com dinheiro que eu já encontrei, porque ela tira o peso da posse e coloca o propósito no lugar. Agora eu quero te deixar com a última parte da história do Ricardo. Ele me mandou uma mensagem há poucos meses. Disse que finalmente tinha feito a viagem que adiou por 6 anos com a família. Pela primeira vez, sem culpa, sem aperto, sem acordar de madrugada. E a mensagem terminava com essa frase: pela primeira vez na vida, eu tenho dinheiro, e o dinheiro não me tem. Isso é mordomia cristã na prática. Não é religião, não é restrição. É liberdade com responsabilidade. É paz com propósito. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a chegar em mais gente que precisa ouvir. Comenta aqui embaixo. Qual dos 4 passos do plano de ação você vai começar primeiro? Eu leio cada comentário. E se você quer continuar nessa jornada de finanças com sabedoria, assiste esse vídeo aqui que eu separei para você. É o próximo passo natural depois de tudo que a gente conversou. Cuida bem do que te foi confiado. Até o próximo vídeo. Fique na paz.